Olá, pessoal! Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é bastante polêmico, né? A questão, faço o meu processo sozinho, faço o meu processo com assessoria. Eu vou te falar uma coisa. Em base à minha experiência, ao histórico, em base ao cenário qual nós estamos vivendo na Itália nos últimos anos, com tanta fraude, com tantos problemas com assessoria e etc., eu digo que convém que você faça o seu processo sozinho. E digo mais, é possível sim. A gente vai dividir esse assunto por partes, né? Porque tudo tem pontos positivos e pontos negativos. Eu sou assessora, eu sou uma especialista em cidadania italiana. Por que digo especialista? Porque eu trabalho com algo que eu conheço, que eu sei fazer, em base a uma experiência de tantos processos, né? Até o momento com índice de sucesso de 100%. O foco aqui desse vídeo, não estou vendendo assessoria para ninguém, ao contrário, estou dizendo para você que, em base à minha sensibilidade, ao que eu vejo, é que é tendencioso que num futuro próximo, num futuro, em breve tempo de espaço, não sei exatamente precisar, 1 ano, 2, 3, eu creio que será inviável fazer um processo na Itália com a ajuda de uma assessoria, né? Existe muitas assessorias, muitos profissionais, nós já falamos em vídeos anteriores, que trabalham corretamente, né? Até porque isso tem em todos os segmentos. Ser assessor não é uma profissão, né, regulamentada, é como se fosse, deixando claro, um papel de despachante para ajudar as pessoas, para pegar pela mão, para ir para os órgãos públicos, para preencher os formulários, para analisar o documento, para acompanhar o requerente que não fala a língua, ou seja, é um serviço válido, mas com limites. Tem uma linha que separa o que uma assessoria pode fazer até a concessão da cidadania italiana, ok? Nenhuma assessoria pode dar garantia de nada, porque é um órgão público que vai fazer a concessão da cidadania italiana. É como se você fosse na prefeitura aí da tua cidade, do teu bairro, fizesse requisições de determinadas coisas, depois você volta lá no guichê, mudou o funcionário, mudaram-se algumas regras administrativas, ou até mesmo mudaram-se as normativas. Você vai dançar conforme a música, conforme o que eles solicitarem e falarem para você. O assessor, ele não é porque ele é assessor, que ele recebeu um serviço, né, para fazer determinada atividade, que ele tem que dar ok, que a cidadania foi concluída ou será concluída, ou o requerente exigir que ele faça além da onde ele pode ir. Então, esse seria o formato correto de prestar um serviço como assessoria. Mas, infelizmente, a gente não entra no mérito aqui, existe um monte de fraude, existe uma união entre assessores brasileiros e oficiais italianos, né, que trabalham em conjunto, que ganham para aceitar processos com impedimento irregulares, com documentos irregulares, com facilidades, com prazos absurdos, né, convidativos, etc, etc, etc. Então, tudo isso é uma realidade, existe, e aí o requerente, muitos atuam de forma, como posso, sem saber de nada, como vítimas, e muitos atuam de forma consciente, porque o brasileiro também tem aquele perfil de querer tudo fácil, de querer atalhos e de pagar um preço por isso, né? Então aqui nós não estamos generalizando, cada caso é um caso, mas entenda, nem todo requerente que entra numa situação dessa é vítima, né? Então, o que acontece? Por isso que num outro vídeo meu, que eu menciono os 5 principais, alguns principais problemas, acho que eu cito 5 problemas num processo de cidadania italiana, o que eu menciono é a falta de interesse do requerente se envolver como funciona o fluxo, porque seja ele fazendo o processo sozinho, ou seja ele fazendo o processo com um profissional, ele tem que entender o fluxo, como que se, mais ou menos, o que acontece, né? O exemplo que eu dei do bolo, eu não sei fazer bolo, não tenho mão boa para bolo, eu não sei o tempo, eu não sei decorar, mas eu sei que é farinha, ovo, óleo, açúcar, eu não vou colocar 1 quilo de sal lá. Então, se o requerente tiver noção do fluxo de como funciona, não entregar tudo de mão beijada na mão de um profissional, se o profissional falar, olha, coloca 1 quilo de sal aqui, não, tem alguma coisa, tem indícios que isso
aí não é o caminho certo, e você não tem, e o requerente não tem que aceitar tudo. Então, o que eu tô dizendo com isso? Ah, Marta, você é assessora e está falando para não trabalhar com assessoria? Sim, na verdade, aqui nesse canal, nesse objetivo de comunicação com você, eu não estou fazendo meu papel de assessora. Eu estou fazendo um papel de levar para vocês, usuários, descendentes de italianos, informações que ajudem vocês em vários ângulos, no sentido de fazer sozinho, em procurar profissional, em fazer no Brasil, no consulado, em fazer na Itália, enfim, explicando vários itens, tá? Então tem bastante conteúdo disponibilizado aqui, porque eu atuo nesse segmento e eu compartilho essas informações, ponto. Então você pode aproveitar isso para você, tá? Agora, aqui o tema do vídeo é como que eu faria o meu processo, né? A sugestão é que você faça, primeiro de tudo, sempre sozinho, tá? Sozinho, sem a necessidade de pagar advogado, sem a necessidade de pagar assessoria, usando somente serviços extremamente necessários, talvez para providenciar um documento na Itália ou para fazer uma análise, ponto. O resto, você pode montar todo o teu processo sozinho. Segunda opção, fazer o pedido no consulado ou no Brasil. Eu prefiro, no primeiro ponto, no consulado, onde você reside. Bate ponto lá, faz o pedido, independente de quanto tempo é de fila, etc. Porque essa fila, ela tá para hoje, mas daqui, de repente, 24 meses, esse cenário pode mudar sensivelmente, com tanta automação, com tantas outras coisas, a gente não sabe, né? Então, você, de qualquer maneira, deixa lá garantida a tua vaga. Depois, a terceira opção, não, eu vou para a Itália, fazer na Itália o meu processo. Preferencialmente, você faça sozinho. Mas eu não estou em nenhum momento dizendo para que vocês sejam irresponsáveis, repito, não estou em nenhum momento dizendo para que vocês sejam irresponsáveis de fazer um processo sozinho, literalmente sozinhos, sem conhecimento, sem acompanhamento, ou vir para a Itália, assim, do nada, correndo riscos né, e multiplicando de repente os custos. Não, eu estou dizendo para que vocês aprendam a fazer. Por que aprendam a fazer? Porque com tudo isso que tem de informação, a partir do momento que forem canais, né, com fonte, ou seja, né, não estou falando para vocês pegarem, de repente, um testemunho qualquer no Facebook que vocês nunca viram, porque não adianta pegar um testemunho de uma pessoa que, quando a gente pega referência, é referência de alguém que a gente sabe que é real, que a gente conhece e que fez, né, mas não pegar assim aleatoriamente casos aleatórios, porque não quer dizer que aquele caso, aquele processo seja igual ao teu. Estou dizendo para você aprender a buscar conteúdo de como funciona, montar o teu processo, vir para a Itália, aprender a fazer tudo que tem que ser feito aqui na Itália, e aí sim você vai minimizar custos, ao invés de pagar advogados para montar processo no Brasil, assessoria, pagar aqui um profissional para te acompanhar, quando você se sentir seguro e aprender a fazer o que tem que ser feito, tá? Então, essa é a minha sugestão que eu dou para vocês fazerem o processo presencialmente aqui na Itália, corretamente, mas aprendendo a fazer. Ou fazer o pedido no consulado também com tudo completo, correto, né? Para que não tenha surpresas e depois corra atrás correndo na hora que for chamado, ok? Então a minha sugestão é essa, porque eu acredito que no futuro não vai mais ter espaço para atuação talvez de assessoria. E aí os requerentes vão cair nessa vala comum, ou vão fazer no consulado, ou efetivamente farão sozinhos aqui na Itália. Então, por que não já não entrar dentro dessa linha? Ok? Mas é importante que, para fazer um processo de cidadania italiana, que eu recomendo que você faça sozinho, eu recomendo que você minimize custos, mas eu recomendo que você tenha predisposição, tenha vontade de aprender, saber como funciona, quais os formatos dos documentos, quais são os impedimentos, aonde você tem que providenciar, por onde você deve começar, o que você deve não fazer, seguindo um passo a passo, seguindo um guia, uma orientação. Não simplesmente, né,
assim, aleatoriamente, vamos que vamos, porque aí você responde por um risco de não dar certo, de muito estresse, de perca de tempo, aí passa a ser irresponsabilidade. Então, a mensagem é que esse bicho-papão que pintam a cidadania italiana, esse mundo de dificuldade, sim, é um processo, vai fazer um processo de compra e venda, não tem um monte de formulário para preencher, certidão disso, certidão daquilo, negativa disso, se é divorciado, não sei do que, não tem um fluxozinho a ser feito. Quem faz a primeira vez é diferente de quem já vendeu e comprou vários imóveis. Um exemplo, cidadania italiana, ninguém está fazendo uma compra no supermercado, uma viagem, é algo muito sério, é uma dupla cidadania. Então, isso significa que é possível fazer sozinho ou com um profissional, é possível aprender. Porém, você tem que se dedicar, você tem que entender como funciona. E mesmo que você tenha condições financeiras para pagar, eu ainda sugiro, ressalto e digo, você tem que se envolver pelo menos com o fluxo, você tem que entender, para evitar de cair aí, de repente, de gaiato numa fraude, tá bom? Então, eu peço, assim, uma atenção especial para você, descendente de italiano, que está realmente já direcionado, que já começou, que já está nessa jornada, é importante minimizar custos sim, tá? Não sair pagando tudo e todos. Porém, também não dá para você ficar pegando um monte de informação aleatória e porque isso pode colocar o teu processo em risco e o que vai acontecer? Você vai acabar no final, se algo for feito errado, né, um documento estiver errado, enfim, algum descuido que tenha ocorrido, isso vai te acarretar num custo duplo, porque obviamente você vai ter que refazer e talvez você já esteja na Itália ou não, ou talvez você perca o prazo do consulado, etc, etc. Tá? Então você está com a faca e o queijo na mão, você já está com 50% da estrada percorrida porque você é descendente de italiano, você já sabe as vantagens da cidadania italiana, você já sabe o que ela vai impactar no teu presente, no teu futuro, a você e dos teus filhos, netos e descendentes, você já se determinou em reconhecer a tua cidadania. Então você agora falta o quê? Entender como funciona, se organizar, obter informações, iniciar a montar o teu processo, ver se o teu processo está elegível, correto, se não tem impedimentos, está ok, e depois, no segundo momento, você vai definir aonde você vai fazer. Itália ou Brasil? Quais são os critérios? O que eu preciso? Aí depois, conto com a ajuda de um profissional? Sim ou não? Né? Se sim, me envolvo nas informações e aprendo, entendo para não cair em risco de fraudes e de coisas erradas. Se não, se prefiro fazer sozinho, que é o recomendado, não é que você também vai poder ir lá e fazer tudo sozinho. Você vai ter que aprender passo a passo, onde fazer, como fazer, suporte, etc, etc. Porém, são duas estradas, as duas estão disponíveis para você, você pode escolher, avalie o teu perfil, você veja que existe a possibilidade de você realizar, sim, de forma descomplicada, sim, sem todo esse mito, essa coisa que inventam sobre cidadania italiana, né? Existe uma fatia que é verdade, mas uma fatia exagerada que é mentira. O importante é que você tenha total convicção que você quer o teu processo e você o realize de forma correta, 100% correto, e não abra mão desse teu direito, desse direito que você tem desde que você nasceu, que é reconhecer a sua cidadania italiana.